IFRN Campo Santa Cruz, curso de licenciatura em Física. A nossa disciplina é Cálculo A. Meu nome é Carlos Sérgio Medeiros Leopoldino e estarei junto com você navegando por essa disciplina maravilhosa. Uma disciplina que terá muitas metodologias ativas, gravações de vídeo, execução de portfólio, que é a grande novidade, e atividades semanais para fixar o seu conteúdo. E nossa primeira aula vai tratar de limites, esse conceito importantíssimo da matemática que será aplicado à física na sua definição formal. Está preparado? Vamos comigo. Noção de limite de uma função. Então vamos imaginar que isso seja uma função. Se você ainda não sabe o que é uma função, é só lembrar que é algo que relaciona duas coisas. Então, do lado esquerdo, algo está em função de x e do lado direito aparece a letrinha que está dentro do parênteses. Ou seja, a função depende do x. Ao substituir um valor de x aqui, você acha um determinado valor. Isso é uma relação chamada de função. Agora, tem um negócio muito interessante aqui já para a gente iniciar. Você olha logo para a parte de baixo. Se der zero, significa dizer que a função não é definida para este valor de x que zera o denominador. Então, por exemplo, se x for 1, isso aqui zerou. Então, a gente diz que isso é o domínio da função, ou seja, a função só é definida para todo x pertence ao mundo dos reais quando x for diferente de 1. Então, repetindo, se embaixo, que é o denominador, der zero, a função não é definida para aquele valor de x. Então, se x for 1, essa função não se define. E aí eu quero saber o seguinte, se x for 1, eu já sei que embaixo dá zero. Mas vamos ver o que é que acontece na parte de cima? Vamos substituir, vai lá. X por 1. 2 vezes 1, ó, no lugar de x eu estou colocando 1, mais 3. E aqui ficou 1 menos 1. Embaixo eu já sei que vai dar zero. Então, aqui em cima ficou o quê? 2 mais 3, Carlos, dá quanto, hein, Carlos? Mostra aí, 5. 1 menos 1 é 0. 5 vezes 0 é 0. Então, ficou 0 sobre 0. Então, gente, nessa primeira aula e na segunda, 0 sobre 0 vai ser o coração da aula. 0 sobre 0 em matemática, atenção, hein? É indeterminado. Então, toda a estrutura do limite, quando ficar na forma 0 sobre 0, tem uma indeterminação. E aí, Carlos, o que é que vai acontecer nesse caso? Vamos observar um detalhe aqui que você passou despercebido. Se eu cortar x menos 1 e x menos 1, ficou 2x mais 3, tá? Então, essa função aqui é equivalente a 2x mais 3. Mas olha a diferença. Na função original, ela não é definida para x igual a 1, porque zerou embaixo. Mas essa daqui pode assumir qualquer valor. Ela é definida para x igual a 1. Então, para a gente entender agora a noção de limite, o que é que eu vou fazer? Eu já sei que a função original não é definida para x igual a 1. Então, eu vou pegar nessa função que ficou e vou atribuir valores de x bem próximos de 1. À direita e à esquerda. Vamos fazer isso com muita calma. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 2, 2 vezes 2 é 4 mais 3 dá 7. Agora, se eu pegar x igual a 1,5, estou se aproximando de 1, tá vendo? Já vai dar 6. Faz aqui comigo, ó, 2 vezes 1,5 dá 3 mais 3, 6. Se eu pegar 1,25, substituir aqui. 2 vezes 1,25 dá 2,5 mais 3, deu 5,5. Se eu pegar 1,1, vai dar 5,2. Faz aí para mim. Se eu pegar 1,01, dá 5,02. Se eu pegar 1,001, vai dar 5,002. Ei, Carlos, parece que quando o x se aproxima de 1, dá bem próximo de 5 a resposta, né? Eu estou pegando isso pela direita, com valores maiores que 1. Mas se eu agora pegar valores de x à esquerda de 1, por exemplo, 0. Se eu pegar 0 aqui, 2 vezes 0, 0 mais 3 dá 3. Se eu pegar meio, 2 vezes meio dá 1 mais 3 dá 4. E aí eu vou pegando valores, ó, 0,75, 0,9, 0,99, 0,999. Então, quando eu pegar 0,999 e substituir por x,
dá 4,998. Então, o que é que você conclui, hein, gente? Pegando valores próximos de 1 à direita, o resultado deu 5,002. Pegando valores perto de 1 à esquerda, o resultado deu 4,998. Então, eu estou mostrando para você como seria o gráfico da função 2x mais 3. Mas observe, a função de fato é essa primeira aqui, que não é definida para x igual a 1. Lembra? E aí entra a grande sacada, gente. Quando x se aproxima de 1, olha só, à direita, quando x foi 1,001, deu 5,002. Quando x deu 0,999, deu 4,998. Então, apesar da função não ser definida para x igual a 1, ela tende a 5, porque 1 à direita deu bem pertinho de 5 e 1 à esquerda deu bem pertinho de 5. Então, para x igual a 1, apesar de não ser definida, ela tende a 5. Mas essa função equivalente 2x mais 3, ela pode ser construída o gráfico. Vamos ver se você ainda lembra como é que constrói um gráfico. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né, gente? Função polinomial do primeiro grau. Se x for 0, 2 vezes 0, 0 mais 3, dá 3. Então, ó, se x for 0, y ou f de x é 3. Então, olha aqui no gráfico onde você marca o 3. Anote aí, gente. É importante. Para x igual a 0, o gráfico corta o eixo y. Então, quando eu fiz x igual a 0, cortou no 3. E se agora eu fizer y igual a 0, vamos fazer o f de x, que você sabe que é o y, né? Se eu fizer y igual a 0, 0 igual a 2x mais 3. Passo 3 para o outro lado, passa dividindo. Então, para y igual a 0, você marca em cima do x. Olha eu marcando aqui em cima do x menos 3 meios. Então, isso aqui é uma reta porque é uma função polinomial do primeiro grau. Eu sei que é do primeiro grau porque ficou só x elevado a 1, só x. Então, esta é a reta característica dessa função aqui. Mas como a função original é essa aqui, eu não posso esquecer que quando x é 1, não é definida, mas tende a 5. Pronto. Não é definida para x igual a 1, mas tendeu a 5. Isso é o que a gente chama de limite, Carlos. Então, ó, quando x tende a 1, essa setinha significa tende, f de x, que é o y, tende a 5. Então, a gente diz o seguinte, o limite de 2x mais 3, quando x tende a 1, vai valer 5. Entendi, Carlos. Quando x for 1, isso aqui dá 5. Caramba, muito top o conceito de limite. E aí, muito importante, note que não é necessário que a função esteja definida para x igual a 1. Ela não precisa ser definida para x igual a 1. E mesmo assim, existe o limite. Tá certo? Eu poderia escrever aqui também, gente, que o limite disso aqui, quando x tende a 1, é 5. Então, escrever limite disso aqui, quando x tende a 1, dá 5, é a mesma coisa que escrever limite disso aqui, quando x tende a 1, que também dá 5. Percebeu, gente, aí o detalhe de como é que você está fazendo? Deixa eu subir só um pouquinho aqui, né, gente, que pegou um pouquinho aqui nessa parte final desse slide. Tá certo? Muito bem, cara, entendi, ó. Aí quando x é 1,1, ó, só marcando aqui no gráfico dá 5,2, e quando x é igual a 0,9, aqui no gráfico deu 4,8. E aí vem um detalhezinho mais para o pessoal da matemática, que também temos alunos da matemática no nosso curso. Então aí, gente, a gente vai usar a seguinte simbologia agora, ó. Note, pela tabela, que podemos aproximar o valor de x de qualquer quantidade. Neste caso aqui, eu estou aproximando de 0,1, né?
eu poderia ter aproximado de 0,001, mas eu escolhi 0,1. Então, ao aproximar x de qualquer quantidade, a gente vai chamar de delta, tá? Então, o valor de x próximo a 1 de qualquer quantidade, eu vou chamar de delta. E aí, eu vou obter um valor do y que eu vou chamar de epsilon. Então, para um valor próximo de 1 de delta, eu vou ter um valor de y próximo chamado de epsilon. Então, se o valor de x próximo de 1, o delta for 0,1, a gente vê que a diferença do y é 0,2. Por quê, Carlos? Porque quando eu peguei 1,1, ó, que é a diferença de 0,1 para 1, o y, que o limite dá 5, variou de 0,2, tanto à direita como à esquerda, porque quando eu peguei 0,9 deu 4,8, tá certo? Então, de uma maneira mais matemática, digamos assim, ó, para um delta no eixo x para um x delta, a gente vai ter um epsilon no eixo y. Então, todo delta que eu escolho para o x, eu vou ter um epsilon no y. Perfeito? Então tá aqui, ó, o esquema matemático. Seja para um valor de x igual a A, se eu aproximar tanto à direita de um valor delta como à esquerda de um valor delta, eu vou ter para o limite que eu encontrar um valor epsilon para cima e um valor epsilon para baixo. Então, seja então assim o limite de fx quando x tende a A igual a L a gente vai escrever sempre assim, ó. Se o valor de xa der L, eu vou ter essa simbologia. Atenção, gente. Essa é a definição formal de limite que a gente falou no início da aula, tá certo? Eu vou ler com você para você anotar com muita calma. Seja f uma função definida em um intervalo aberto qualquer que contenha a, excluindo o valor de a, porque pode ser que para a não seja definido, por isso que eu escrevi assim. A afirmação, né, a simbologia matemática do limite de f de x quando x tende a L, significa o seguinte, que para todo epsilon maior que zero que eu achar lá no limite, vai existir um delta maior que zero, tal que a diferença de f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Entenda o que significa o módulo. Tanto faz para cima ou para baixo. Essa é a função do módulo aqui. Se for menor que epsilon, para ficar aqui dentro, eu terei que ter no eixo x, ó, olha o módulo, entre 0 e delta. Delta à direita ou delta à esquerda. Então, isso é o que você deve anotar. Para todo f de x menos L menor que epsilon, para ficar aqui dentro, né, por isso que é menor que epsilon, eu terei que ter no eixo x um x menos a. À direita ou à esquerda, menor que o delta. Então, com muita calma, você vai relembrar comigo. Lembra que x, diferente de a, porque não nos interessa em saber o valor da função quando x for a, e sim quando x se aproxima de a. Mais uma vez, na definição de limite, você não quer saber o valor de quando x assume aquele valor, e sim quando se aproxima daquele valor, como a gente viu na função inicial. Então, tá aí o esquema, mais uma vez, simbolizando a definição formal de limite para você ficar ligado. Para todo número epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero para que isso aqui aconteça. O que vamos fazer agora é mostrar de uma maneira muito simples como é que isso ocorre nos exercícios. Então, esse é o exercício padrão da aula para você ficar tranquilo. Dado o limite de 3x mais 7 quando x tende a menos 2 é 1 e um valor de epsilon, que é no eixo y, 0,03. Ele quer saber o seguinte, qual seria o valor de delta, esse símbolo aqui é delta, no eixo x, para que a diferença no eixo y seja 0,03. E aí ele coloca aquela definição formal, isso aqui sempre vai vir. F de x menos L menor que epsilon, sempre que zero menor que x menos a menor que delta. Então, para você ficar bem tranquilo, você inicialmente vai colocar cada elemento. 3x mais 7, lembra que é o f de x? X tendendo a menos 2, esse menos 2 é o a. E esse resultado aqui é o L. Isso aqui, gente, eu estou usando a definição. Lembra? Ó? Limite da função f de x. A função é essa aqui. Quando x tende a A, é este número aqui. Vai dar o L, que é o limite, que é 1.
Tá bom? Então você vai anotar isso aí agora, ó. F de x é 3x mais 7, o limite dá 1, o A dá menos 2. Aí o epsilon ele já deu, ó, 0,03 e quer o delta. Então o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar isso aqui, ó. Você não já sabe quem é o f de x? 3x mais 7. Você não já sabe que é o limite, que é 1? Está aqui, que tem que ser menor que 0,03. Então vamos trabalhar agora dentro do módulo, né? Eu vou fazer mais 7 menos 1, quanto é que dá, hein, gente? 3x mais 6. E aí, gente, eu preciso só lembrar da aula de fatoração em produtos notáveis que eu já coloquei para você, tá bom? Eu vou colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, ó, 3 vezes, né, ó, 3 em evidência, 3x dividido por 3 dá x, 6 dividido por 3 dá 2. Agora, esse 3, como é positivo, ele pode sair do módulo. E agora vai ficar módulo de x mais 2, passo 3 dividindo. Então, ficou módulo de x mais 2 menor que 0,01. Percebeu que apareceu isso aqui, gente? Ó. Então, a partir do f de x menos L menor que epsilon, apareceu isso aqui. Que é exatamente esse 2 aqui, ó. Como A é menos 2, x menos menos 2 dá x mais 2. Pronto. Se você não lembra do que é um módulo, eu vou lhe explicar de uma maneira bem simples. Gente, toda vida que aparecer um módulo e for menor, você faz assim, ó. Tá vendo esse número aqui? Você bota ele negativo do lado esquerdo e o mesmo número positivo do lado direito. E no meio, o que está dentro do módulo. Então, repetindo, toda vida que tiver um módulo, que são essas duas barras verticais, menor que um valor, bota esse valor negativo à esquerda. No meio fica o que está dentro do módulo e o positivo à direita. E agora o que é que você faz? Esse 2 que está aqui ao lado de x, você passa tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Então vamos lá. Passando 2 positivo para o lado esquerdo ficou menos 2. Passando 2 positivo para o lado direito ficou menos 2. Então aqui vai ficar, ó, menos 0,01 menos 2, você coloca o menos em evidência e soma. Menos 2,01. Conserva o sinal e soma. E aqui, sinais contrários. Conserva o sinal do maior, que é menos, né? O sinal do 2 é menos. E subtrai 2 de 0,01, dá 1,99. Então, o que é que você conclui aí, gente? Qual foi a diferença que ficou em torno do menos 2? Você concorda que essa diferença vai ser de, parabéns, 0,01. Por quê? De 2,01 para 2 dá 0,01. E de 1,99 para 2 dá 0,01. Conclusão, esse é o delta. Então, você achou o delta. Então, viu esse exercíciozinho aí, pessoal de física? O máximo que vão ser cobrado de vocês vai ser uma questão desse tipo aí, tá bom? Dado um epsilon e o limite, você vai achar o delta, percebeu? Então, dá um print aí que é muito legal, tá bom? Para um exercício mais rebuscado, aí seria mais para os alunos da matemática, que a nossa turma tem alunos de matemática e de física, eu trago essa questão aqui. Veja que é praticamente a mesma questão, só que agora ele quer que prove, usando a definição formal de limite, que o limite de x tende a 2 disso aqui dá 1. Se você substituir o x por 2, ó, 3 vezes 2, 6 menos 5 dá 1. Realmente, de fato. Tá bom? E a gente sempre vai começar com essa dupla fantástica aqui. Só que tem um detalhe, toda prova traz consigo a recíproca. Então, num termo mais matemático, esse símbolo significa se e somente se. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Se A implica B, B tem que implicar A. Isso é a recíproca. Para você fazer uma prova numa definição formal, principalmente em disciplinas de matemática como análise real, sétimo período do pessoal da matemática, toda vida que aparecer esse símbolo aqui significa dizer que você tem que provar a ida, ou seja, A implica B, e a volta B implica A. Nós vamos fazer exatamente do mesmo jeito da questão anterior, com uma pequena diferença no finalzinho que eu vou mostrar. O limite de f de x quando x tende a dá L. Então, f de x é quanto? Você já anotou? 3x menos 5. O limite dá 1 e o A é 2. Ele quer saber a relação entre epsilon e delta. Observe que agora não deu epsilon. Eita, cara, como é que eu vou fazer? Vamos começar do mesmo jeito.
Vamos lá. Se f de x menos L é menor que epsilon, isso implica que 0 é menor que x menos a, que é menor que delta. Observe que eu estou fazendo a ida, né? Lá vai. F de x menos L é menor que epsilon, né? A ida aqui, ó. F de x menos L é menor que epsilon. A gente já sabe o que fazer. 3x menos 5 menos 1 menor que epsilon. Então, 3x menos 6 menor que epsilon. Vamos agora fazer do mesmo jeito, colocar o 3 em evidência, né? 3x sobre 3 dá x. Menos 6 sobre 3 dá menos 2. Então, 3 vezes x menos 2 menor que epsilon. Então, x menos 2 menor que epsilon sobre 3. Então, já vi que o delta é epsilon sobre 3. Entendi não, cara. Ó, vem para cá, ó. O A é quanto? O A não é 2? Então, x menos 2. E esse delta aqui está aqui, ó. Epsilon sobre 3. Conclusão... Eu já sei que o delta é epsilon sobre 3. Está aqui. X menos 2 menor que epsilon sobre 3. Só que agora eu vou fazer o quê? A volta. Partindo de x menos 2 menor que epsilon sobre 3, eu vou chegar na expressão fx menos L menor que epsilon. Então, vamos lá. O epsilon é... Aliás, o delta é epsilon sobre 3. Exatamente, ó. Cheguei na recíproca. X menos 2 menor que epsilon sobre 3. Carlos, escolha então qualquer delta igual a epsilon sobre 3, vai garantir que não importa quão pequeno o epsilon seja, sempre eu terei um delta que satisfaz a definição do limite. Então, na hora em que você, partindo daqui, chega aqui, você conseguiu a recíproca. Então, tá aí a resposta, o delta é epsilon sobre 3. Né? Viu como é simples? É só você fazer a relação fx menos L menor que epsilon, que você chega lá. Tá bom? Encerramos a nossa primeira aula, uma aula mais matemática da definição formal. E na sequência, a aula 2, a gente vai ser mais prático para entrar mais voltado ao cálculo do limite em si. Até já!